você começa a fazer a dieta ou segue alguma orientação na internet, começa a fazer o treino certinho, e aí o seu marido, o seu namorado, que tá ali fazendo com você, mais ou menos, parece que tem mais resultado que você? Parece frustrante, né? Mas eu vou te contar a verdade. Sim, o nosso metabolismo é mais lento quando comparado dos homens. E por isso você não pode querer fazer as mesmas estratégias que os homens fazem ou estratégias aleatórias que teoricamente servem para todo mundo. Porque isso vai te frustrar e você não vai ter um resultado mais rápido e com menos esforço. Mas antes de eu te contar como que você tem que fazer para você começar realmente a ter um metabolismo mais ativado e mais resultado com menos esforço, já quero te convidar para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal para que você possa ser notificado dos próximos vídeos. Vamos entender qual que é essa diferença então entre o metabolismo do homem e o metabolismo da mulher. Primeira coisa que eu quero que você entenda, quando a gente está falando em metabolismo de repouso, é aquele gasto energético, quando você está dormindo e o seu corpo gasta para você manter os seus órgãos funcionando, ou seja, é o mínimo ali que o seu corpo ele precisa para manter você viva, tudo funcionando, tudo tranquilo. Quando a gente faz essa comparação, o metabolismo nosso é mais lento, ele gasta menos energia. Quando eu falo em lento, ele gasta menos energia que o metabolismo dos homens. Por que disso? Isso tem influência da massa muscular, sim, por nós termos uma quantidade proporcional menor de massa muscular que os homens, mas isso também está relacionado com o objetivo desse metabolismo. Se a gente pensar na área biológica, o nosso corpo ele foi feito para criar outra vida. Então, o nosso metabolismo, quando você absorve os alimentos, o nosso corpo ele vai tentar extrair o máximo de nutrientes daquele alimento para que você esteja cada vez mais nutrida para uma possível gestação. Já com os homens, não. O metabolismo é assim, vai comer, ele absorve o que precisa ali e elimina de uma maneira mais rápida. Então, quando a gente já pensa nesse sentido, você começa a perceber que nós temos sim um metabolismo que na verdade, ele é mais eficiente. Ele aproveita melhor os nutrientes quando comparado com o metabolismo dos homens. Eu sei que você queria ser aquela máquina de queimar gordura o mês inteiro, poder acelerar o metabolismo todos os dias de forma igual, emagrecer rápido, só que o nosso corpo ele varia a quantidade que ele queima gordura de acordo com o seu ciclo. Isso já foi mostrado em um estudo desde 2007. Nesse estudo, ele mostrou que, dependendo da fase que a mulher está, o organismo dela está mais propício ou não de gastar calorias. E você vai entender agora o porquê. Quando a gente está na primeira fase do ciclo, que eu vou considerar duas fases juntas, que é a ovulatória e também a folicular, que são as fases pós a sua menstruação, o seu corpo ele está se preparando para uma possível gravidez. Então ele diminui esse seu metabolismo, você fica com um metabolismo mais lento devido à alta do seu estrogênio. Esse metabolismo mais lento faz com que você tenha menos fome. Então, você, se começar a perceber o seu ciclo menstrual, você vai entender que nesse período da sua fase ovulatória, também na sua fase folicular, você sente menos necessidade de comer. Só que depois da sua fase ovulatória, você entra numa possível gestação. O seu corpo entende que, de repente, ela fecundou um óvulo. E aí, você tem um aumento do seu metabolismo em até 300 calorias. E aí, de repente, você vai falar assim, nossa, yes, agora sim, na minha fase então folicular e na menstruação, eu tô ali com 300 calorias queimando a mais. Só que não funciona bem assim. O seu corpo, ele é inteligente, ele é uma máquina que ele quer fazer o quê? Você preservar a sua gestação. Ele tá entendendo que você tá num período que você tá propícia, como eu já disse, a engravidar. Quando o seu metabolismo acelera em aí 300 calorias de gasto,
você também tem uma demanda de maior ingestão calórica, você sente mais fome e essa necessidade de comer aumenta em até 500 calorias. Então olha aí a balança, se você gasta em 300 calorias a mais e você come 500 calorias a mais, entende que você fica comendo todos os dias ali 200 calorias nesse período. Por que isso acontece? Porque o seu corpo ele começa a mandar sinais de que você precisa manter essa gestação. E aí você precisa comer. O comer vem uma necessidade de comer alimentos mais calóricos. Aí você tem vontade de comer mais massa, mais doces, mais frituras, mais aqueles alimentos que tem uma demanda, tem uma quantidade energética maior. Então é o seu corpo mandando sinais de que você precisa comer mais para manter essa possível gestação. E o que acontece então se você ignorar o seu ciclo? Se você ignora o seu ciclo, você vai ficar naquele efeito sanfona, que no primeiro fase do seu ciclo, nos primeiros 15 dias, você tá mais magra, você tá mais sequinha e quando chega depois da ovulação para até chegar à menstruação, você come compulsivamente e joga fora todo o seu empenho dos primeiros 15 dias. E você alimenta essa frustração de engordar, ficar emagrecendo, engordando, emagrecendo ao longo do mês e não ver o resultado na balança e muito menos no espelho. Eu sei que você chegou até agora porque você quer essa resposta que eu vou te dar. Como fazer o seu metabolismo ser mais eficiente? Você precisa desenvolver a flexibilidade metabólica, que é fazer com que o seu organismo utilize tanto a gordura quanto o carboidrato como fonte de energia. Para você fazer isso, você precisa variar as estratégias alimentares, você precisa dar novos estímulos para o seu corpo. Como que você fará isso? Com a dieta low carb, fazendo dieta cetogênica, fazendo jejum intermitente, ou seja, dando estímulos diferentes para o seu corpo. Se você come todos os dias exatamente a mesma coisa, o seu organismo acaba se acostumando, criando sinalizações iguais. Então é difícil você dar um novo estímulo se você sempre está comendo a mesma coisa. Você pode associar isso também, essas estratégias alimentares, essa periodização alimentar, junto com o seu ciclo. Por exemplo, qual que é o momento que eu falei que você sente mais fome? É a sua fase lútea e a sua fase menstrual. Se você nunca fez jejum, não comece fazendo jejum nesse período, porque vai ser mais difícil, você sente mais fome. Por outro lado, por você sentir mais fome, você pode introduzir nessa fase uma dieta, por exemplo, cetogênica, porque nessa fase o seu corpo, apesar dele estar pedindo uma demanda calórica maior, como eu disse, você ter estímulos de sentir mais vontade de comer coisas calóricas e pode vir mais vontade de comer carboidratos e doces, é porque o seu organismo precisa de mais energia. Só que ele não é um período bom para dar tantos carboidratos. Então, você pode suprir essa necessidade de comer coisas mais calóricas com uma dieta cetogênica, que vai te saciar mais rápido. E aí, uma fase low carb, você pode fazer na sua fase folicular, na sua fase ovulatória. O jejum, você pode começar a introduzir na sua fase também folicular. Só que, se você está num período que você deseja engravidar, faça jejuns até 18 horas, não faça nesse período jejum de 24 horas. Quando você desejar e você já estiver mais treinada para fazer jejuns e você queira fazer jejuns mais prolongados, aí você deixa pós a sua fase ovulatória. Se você sente mais vontade de comer na sua fase lútea, essas 500 calorias a mais, você quase não percebe. Você começa a fazer quase que inconscientemente escolhas alimentares por alimentos mais calóricos e aí por não saber como que isso está afetando no seu organismo, você começa a consumir mais carboidratos justamente numa fase que o seu corpo não metaboliza bem o carboidrato, ele não utiliza o carboidrato tão bem e é por isso que você muitas vezes acumula em forma de gordura. Nessa fase seria mais interessante você consumir mais alimentos ricos em gordura. Por isso que é importante você fazer a flexibilidade metabólica, para que você dê esses estímulos para o seu corpo naturalmente fazer as escolhas alimentares
corretas. Então você começa a entender, bom, eu estou agora na minha fase lútea, eu vou começar as estratégias mais cetogênicas, ou eu vou dar novos estímulos que eu não dei ainda para o meu organismo. Eu vou fazer um jejum agora porque eu já aprendi que eu posso fazer jejuns de 12 horas, de repente eu consigo, 14 horas, eu consigo controlar bem a minha fome. E aí sim, você começa a ter bons resultados com menos esforço, sem ter aquela briga constante com a balança. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Já deixa aqui embaixo o seu comentário se você faz ou não essa associação. Primeiro, se você faz a periodização da sua dieta, se você associa isso com o seu ciclo para você ter mais resultados. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!